Olá, minhas amigas! No dia de hoje, o meu coração está queimando para transmitir algo que o Senhor ministrou ao meu coração. Já faz alguns dias que o Senhor falou comigo e hoje Ele novamente testificou fortemente ao meu coração. E eu gostaria de compartilhar. E eu espero de todo o meu coração que essa mensagem venha falar lindamente ao coração das minhas amigas que estão aí. No livro de Mateus, capítulo 14, versículo 24. Mateus, capítulo 14, versículo 24 em diante, diz assim: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. Porém, o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E, respondendo-lhe Pedro, disse-lhe: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele lhe disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. O Senhor está falando comigo já faz alguns dias e eu gostaria de compartilhar com vocês algo especial dentro dessa palavra. Aqui começa dizendo que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento não estava a favor deles, era um vento contrário. E o barco começou a ser açoitado. E trazendo para o nosso contexto, quantas vezes nós nos sentimos como se estivéssemos dentro de um barco, sendo açoitados, e muitas vezes o vento contrário, ou seja, nem o vento está ao nosso favor. Uma situação adversa. A situação que os discípulos enfrentaram neste momento aqui. Mas, naquele momento, a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. A quarta vigília é aproximadamente entre 3 horas da manhã às 6 da manhã. É dentro desse horário. E o Senhor veio ter com eles, caminhando por cima do mar. E eles começaram a gritar com medo. Jesus disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro começou a ir de encontro a Jesus por cima das águas. E nesse momento eu quero falar algo muito especial com vocês. Pedro saiu caminhando por cima das águas. Mas a Bíblia fala que em um dado momento ele sentiu o vento forte, teve medo e começou a ir ao fundo. Clamou dizendo: Senhor, salve-me. Eu estava pensando e o Senhor falou algo ao meu coração muito interessante. Pedro era um pescador. É óbvio que ele estava acostumado a mergulhar, às vezes até para puxar o barco, puxar a rede, né? Ele estava acostumado a mergulhar, mas ele não estava acostumado, ele nunca havia andado sobre as águas. E aí eu quero falar com as minhas amigas neste momento. Nós estamos às vezes acostumados a nadar, acostumados a pedalar, acostumados
a dirigir, porque faz parte do nosso cotidiano. Se alguém sentasse com Pedro para perguntar algo, ele nos daria uma aula sobre pescaria. Mas olha só que interessante, um pescador ficou com medo de afundar. Por quê? Porque quando ele foi caminhando por cima das águas, quando ele sentiu o vento forte, ele teve medo. E eu vou dizer algo para vocês hoje. O Senhor te convida não apenas a mergulhar, mas a caminhar por cima das águas. O Senhor te convida hoje a sair da sua zona de conforto. O que é isso, Cris? A zona de conforto é algo que nós estamos acostumados a fazer. Como eu disse aqui, você poderia me dar uma aula sobre enfermagem, se você é uma enfermeira. Você poderia me dar uma aula sobre mecânica, se você é um mecânico ou uma mecânica. Você poderia me dar uma aula se você fosse um professor, uma professora de autoescola, porque é o seu meio, você entende tudo, você está acostumado. Aí, de repente, Deus te tira deste meio, da sua zona de conforto e te leva para algo novo. É algo que você não está acostumado. É algo que está fora da sua realidade. A realidade de Pedro era às vezes mergulhar, puxar rede, pescar. Mas a realidade de Pedro não era andar por cima das águas. Dentro dele, ele foi quando Jesus chamou. Mas, de repente, quando ele sentiu o vento, ele teve medo. Às vezes, o Senhor está lhe chamando para algo novo. Algo que você não imagina. Uma nova profissão, um novo projeto, um novo sonho, uma nova história, um novo lugar, um novo país, uma nova cidade, um novo bairro, uma nova escola. E dentro do teu coração você está com medo, porque às vezes está vindo ventos, açoites, às vezes o que está sendo pedido para você está saindo fora da zona de conforto, do que você é acostumado a viver. Às vezes você está acostumado a mergulhar. E o Senhor te convida hoje a não apenas mergulhar, mas a sair, andando por cima das águas. Hoje o Senhor te convida a viver o sobrenatural dele, porque quando você caminha sobre as águas, você está vivendo o sobrenatural. Algo que você não espera, não sonha, não imagina, não calculou, não estava nos seus planos. E como é difícil para nós quando algo sai fora dos nossos planos. Como é difícil. Muitas vezes você está dirigindo e você se habituou, se acostumou a fazer só um caminho. Aí, de repente, não, eu vou ter que cortar aqui, mas eu não estou acostumada. Saiu fora do que você estava acostumado. Isso já quer nos desestabilizar. Querida amiga que está aqui me ouvindo nessa tarde, manhã, noite ou madrugada, eu não sei. O Senhor hoje te convida a caminhar sobre as águas. Ele não quer apenas que você mergulhe. Ele quer que você caminhe. Porque quando Pedro começou a caminhar por cima das águas, ele teve confiança quando ele olhou para Jesus. Mas no momento que ele sentiu o vento, ele teve medo e começou a afundar. E o Senhor estendeu a mão e segurou. Entenda, pode estar fora do teu controle, mas está dentro do controle de Deus. Tudo está dentro do controle de Deus. Hoje o Senhor te convida. Caminhe sobre as águas para viver o sobrenatural que Deus tem para a sua vida. Entenda, caminhar sobre as águas é caminhar na dependência do Senhor. Caminhar sobre as águas é crer que Ele vai fazer a vontade dEle, não a nossa muitas vezes. Caminhar sobre as águas é entender que mesmo que venham os açoites, mesmo que o barco balance, Jesus está contigo sobre as águas. No dia de hoje, confia no Senhor. Sai desse barco e caminha sobre as águas com Deus, na presença dEle, confiando nele. E mesmo que vier o vento forte, não tira os olhos de Jesus, hein? Às vezes o barco balança, os açoites são fortes,
Mas saiba, confia no Senhor. Ele está te chamando para caminhar sobre as águas, mas Ele estará com você em todo momento, a todo momento, mostrando a fidelidade dEle para com a tua vida. Hoje, o Senhor te convida. Caminhe sobre as águas com Ele e você viverá o sobrenatural de Deus na sua vida. Um forte abraço e espero de todo o meu coração que esta breve reflexão venha falar ao seu coração.